Fala pessoal, professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar, dando continuidade à nossa série Resumão do Desespero. Dessa vez é o resumão do desespero da eletrodinâmica. No vídeo passado, como você pode conferir aqui em cima, nós vimos o resumão da eletrostática. A eletrostática trata de cargas em repouso. Agora nós vamos trabalhar com cargas em movimento. Mais uma vez eu reforço que esse vídeo ele é para você que está desesperado e vai fazer uma prova e precisa urgentemente de um resumo, certo? Então aqui eu vou trazer de forma resumida, de forma rápida, então é ideal para você que já assistiu alguma aula e não pegou nada antes. Mas se você quiser os assuntos divididos, separadinhos com exercícios, tem todas as aulas aqui no canal já, então você pode pesquisar aqui e eu vou deixar também alguns links aqui na descrição, tá? Certo, pessoal? Então nós vamos iniciar falando da corrente elétrica, certo? Então a corrente elétrica, ela é um fluxo de cargas em um condutor e ela é representada por uma formulazinha muito conhecida que é a variação da carga pela variação do tempo, ou seja, ΔQ dividido por ΔT. A corrente elétrica ela é dada em ampere, porém a sua unidade, né, se a gente for analisar dimensionalmente falando, a gente vai ter coulomb por segundo, certo? E saindo aí já da corrente elétrica, a gente já tem uma relação entre corrente e resistência, né? E também tensão elétrica, que é a primeira lei de Ohm, que vai dizer pra gente que tensão é igual a resistência vezes corrente. Significa que a gente tem que a nossa diferença de potencial, a nossa tensão, muitos livros tratam como U também, certo? No lugar desse V, é igual a produto da resistência pela corrente, lembrando que tensão é dada em volts, que é esse V maiúsculo, a resistência é dada em ohm, que é esse símbolozinho do ômega, essa muita gente chama de ferradura, mas essa é uma letra grega que significa ômega, e o ampere, certo? Que é a unidade de corrente que a gente já viu lá em cima, que é coulomb por segundo, certo? Então, a gente viu a primeira lei de Ohm e agora nós vamos para a segunda lei de Ohm, que vai tratar de como descobrir uma resistência de um determinado corpo, em que nós conhecemos qual é o seu material, qual é o seu comprimento e qual é a sua área. Então, a gente vai ter que, pela segunda lei de Ohm, que a resistência de um determinado material é igual a ρ vezes L dividido por A. Guardem isso aí, lembrem-se sempre de tratar todas essas grandezas no SI, que é o nosso Sistema Internacional de Unidades. Só reforçando, L é o comprimento do fio, certo? E A é a área. E a área, se for uma área de seção circular, ou seja, se for uma circunferência, a gente pode dizer que a área é πr ao quadrado, ou se tratarmos em função do diâmetro, a gente pode dizer que é d ao quadrado sobre 4. E a gente tem uma coisa muito importante que é a construção do material. Esse material, ele é feito de quê? Ele é feito de cobre, é de aço, é de alumínio, é de ouro, é de prata? Então a gente vai ter comumente nas questões o cobre, o alumínio e o ferro. E já para você aí saber de macete, que o objetivo dessa aula é dar o macete, é que o ρ, né, a resistividade do cobre é menor do que a resistividade do alumínio, que é menor do que a resistividade do ferro. O que significa que um material com as mesmas dimensões, tendo uma construção de cobre, vai ter uma resistência menor do que um de alumínio, que vai ter uma resistência menor do que um de ferro. Então é por isso que o cobre ele é muito utilizado em condutores elétricos, instalações residenciais, entre outras. E agora nós vamos para a associação de resistores, já no modo bala, certo? Então, associação de resistores nós vamos ter aí, basicamente, nós temos mais modos, né, como eu tenho aqui no canal, falando do estrela triângulo, associação série, paralela e mista, mas aqui eu vou falar da série paralela, que é o que mais cai em prova, certo? Então a gente vai ver que a associação em série é basicamente uma soma das resistências. Então, se eu quiser saber quem é a resistência equivalente, ou seja, a resistência que representa eletricamente todas aquelas resistências que estão no meu circuito associadas em série ao mesmo tempo, é a chamada resistência equivalente. No caso da associação séria, a gente vai ter que a resistência equivalente é a soma do R1 com o R2 com o R3 até o Rn, que é a resistência enésima, ou seja, se tiver 10 é o R10, se tiver 30 é o R30, do R1, R2, R3 até chegar no N, certo? E a gente tem uma característica bem importante que é, se nós tivermos N resistores iguais, a nossa resistência é equivalente a N vezes uma dessas resistências, porque já que elas são iguais, eu posso escolher qualquer R. E a outra associação muito forte, muito famosa e muito caidora de questões, caidora, é a associação de resistores em paralelo, certo? A associação em paralelo é aquela em que a gente tem uma associação. O resistor ele está submetido ao mesmo potencial do outro, ou seja, ele está ligado aos mesmos dois pontos, no série, começo de um, final de outro. Vamos focar aqui.
Então a gente tem que a associação de resistores de N resistores, ou seja, vários resistores, é a soma dos inversos das resistências. Então, 1 sobre REQ é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, até chegar no Rn. Então, é sempre uma soma dos inversos. Cuidado, né? A gente viu que lá na série a resistência equivalente é a soma das resistências. Agora, na paralela, a soma dos inversos. E a gente tem também aquele caso particular, se eu tiver com 2 resistores somente, e a gente já fizer, ó, 1 sobre RQ é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, a gente pode fazer aí, ó, o MMC, vai ficar embaixo R1 vezes R2, quando a gente inverter, porque do lado esquerdo da equação a gente tem 1 sobre RQ, a gente vai ficar que o nosso REQ para 2 resistores é o produto pela soma. Então a gente vai ter que R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então se a gente tivesse 2 resistores iguais, por exemplo, a gente teria a seguinte situação. Olha aqui, ó. Imagina que a gente tem 2 vezes 2, 4, dividido por 2 mais 2, também é 4. Vai dar 4 por 4, daria 1. Mas perceba que 2 dividido por 2 também é 1. Então é essa característica que a gente vai ver aqui no caso de N resistores iguais. Se nós tivermos N resistores iguais, imagine que a gente tem 1000 resistores associados em paralelo. Cada resistor tem uma resistência de 1000 ohm. Então a resistência dessa associação em paralelo dessas 1000 resistências vai ser 1000 dividido por 1000, que vai dar 1 também, certo? Um detalhe importante é que na associação em paralelo, a resistência equivalente sempre vai ser menor do que a menor resistência que já está presente no seu circuito, e no série a resistência equivalente é sempre maior do que a maior resistência, porque é uma soma, né? Afinal, e como é que fica a tensão e a corrente nessas associações? Na associação em paralelo, nós vamos ter que todos os resistores, por estarem submetidos aos mesmos pontos, têm a mesma tensão, ou seja, eles têm a mesma diferença de potencial. Já se a gente for analisar matematicamente, a gente pode dizer que V1 é igual a V2, que é igual a V3, até chegar no Vn. Se a gente for ver agora na associação em série, quem vai ser igual não é mais a tensão, é a corrente. Então a gente vai ter que todos os resistores possuem a mesma corrente elétrica, certo? E aí, matematicamente, a gente pode dizer que o I1 é igual ao I2, que é igual ao I3, até chegar no IN, né? N, lembrando que é o índice, quantos resistores eu estou associando. E agora a gente vai para geradores, certo? Geradores nós vamos ter basicamente 2 tipos, certo? Que são os geradores ideais e os geradores reais. No gerador ideal, a gente vai ter que a tensão fornecida pela fonte é a própria tensão gerada. Por quê? Porque ele não tem perdas, certo? Então a gente pode dizer que o VAB é igual a essa letrinha grega, que é o epsilon, que significa força eletromotriz. É a tensão gerada pela fonte, certo? Então, no caso, gerador ideal, a tensão que sai é a própria tensão que é gerada, não tem perdas. Então, VAB igual a epsilon. No caso do gerador real, a gente vai ter uma resistência associada aí à nossa fonte, uma resistência interna, que é o que acontece na vida real, na prática, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter que a tensão fornecida, ou seja, se eu pegar uma pilhazinha, a tensão que está sendo fornecida por aquela pilha, ela tem uma perdazinha lá dentro da pilha, porque dentro da pilha tem uma resistência, certo? Então, a tensão fornecida por esse gerador real é a tensão gerada menos a tensão perdida, ou seja, que foi gasta, foi dissipada como calor naquela resistência que está associada internamente ao meu gerador, certo? Então a gente vai ter que a tensão fornecida é gerada menos a perdida. E a gente pode matematicamente dizer que VAB é igual ao epsilon, que é a força eletromotriz, menos a resistência interna, esse R minúsculo, vezes I, que é a corrente que está saindo aí da nossa fonte de alimentação. Matematicamente, a gente pode determinar isso em função da carga que nós vamos colocar na nossa fonte, conectada à nossa fonte. Então, nesse caso, a gente teria que a corrente vai ser igual à máxima corrente que essa fonte vai fornecer, que é igual a epsilon dividido por R mais esse Rzinho, que é a resistência interna da fonte, tá? Agora a gente vai para a potência elétrica. Na potência elétrica, a gente primeiramente tem que saber qual é a unidade, né? A potência é dada em watt, certo? Então, a potência, né? Algumas pessoas chamam de watt, né? O watt, esse V com som de W, vem do alemão, geralmente fala inglês, que é watt. Tanto faz, fique à vontade, o que importa é saber que é assim que se escreve, W-A-T-T, e vai ser representado só pelo W maiúsculo. Então a gente vai ter basicamente 3 formas que vão relacionar potência com resistência, corrente e tensão, certo? Então a gente vai ter a primeira, que é P é igual a V vezes I, e utilizando aí a primeira lei de Ohm, nós podemos chegar a outras 2 formas, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando só sobre essas
fórmulas de potência, certo? Então a gente tem primeiramente P é igual a VI, que a gente tem também P é igual a V ao quadrado sobre R. Então se eu pegar um circuito, tenho V, tenho R, não preciso nem calcular a corrente, V ao quadrado sobre R é a minha potência. Se eu tiver tensão e tiver corrente, não preciso calcular quem é a minha resistência, VI, potência. E se eu tiver um outro caso, que eu tenho a resistência e a corrente, eu também já posso calcular diretamente sem precisar calcular a tensão. Então eu faço R vezes I ao quadrado, tudo isso vai dar em watt, certo? Então essa aí é a unidade. Casos muito comuns que caem bastante em provas, questão de chuveiro elétrico e de lâmpada incandescente. Uma lâmpada incandescente é uma lâmpada que tem um filamento, e esse filamento é uma resistência que quando passa a corrente por ele, ele aquece tanto que ele gera luz, certo? Então ele gera luz e muito calor. Mas quanto mais calor ele gera, mais luz ele também gera, certo? A gente vai considerar que, nesse caso específico da lâmpada, geralmente essas questões que vão tratar de lâmpada incandescente, a gente vai considerar que a resistência é constante. Mas na prática isso acontece? Não, na prática a resistência de uma lâmpada é uma resistência chamada não ôhmica, ou seja, é uma resistência que não varia linearmente, ela tem uma variação que pode ser diferente, certo? Mas para efeito de questões de Enem, a gente vai considerar, a não ser que a questão fale, certo? Que a nossa variação da resistência é constante, ou seja, é uma resistência ôhmica. Então vamos considerar que não há variação de R em função da temperatura. Então nós vamos dizer que R é constante, resistência da lâmpada é constante. E outra coisa, como eu acabei de dizer a vocês, é que pelo efeito Joule há um aquecimento no filamento que gera um calor. Quanto maior o calor, mais luz. Então a gente pode associar essa potência da lâmpada com brilho. Então quanto maior a potência da lâmpada, maior o brilho, porque está havendo mais choque entre os elétrons lá nos filamentos, aliás, no filamento da lâmpada, e isso vai gerar um aquecimento, gerar abrasão e vai gerar luz. Então quanto maior a potência, maior o brilho da nossa lâmpada. E a gente tem uma relação aí com a resistência, que é o que geralmente cai nas questões. Então a gente pode entender assim, ó, aumento a resistência, pela primeira lei de Ohm, nós sabemos que V igual a R vezes I. Então se eu aumento a nossa resistência, como a tensão é constante, chuveiro, geralmente a gente vai ligar na tensão de casa, 220 ou 127, dependendo da região que você está. Então a gente tem que a tensão é constante, V igual a RI. Então sempre que a gente aumenta a resistência, a corrente cai. Se a corrente cai, a potência também cai. Então nós vamos ter um aumento na resistência, vai gerar uma queda na corrente, na potência, na energia dissipada e na temperatura, consequentemente. Porém, se nós diminuirmos a resistência, nós vamos ter que I vai aumentar, a potência vai aumentar, a energia do chuveiro também vai aumentar, desculpa, a energia, falei chuveiro, a energia da lâmpada também vai aumentar e, consequentemente, ela vai ter um maior brilho e uma temperatura maior também, tá? Se eu falei chuveiro, desconsiderem, estamos falando sobre lâmpada. Agora nós vamos falar sobre consumo de energia, certo? Tudo que a gente falou aqui para a lâmpada também se aplica ao chuveiro, certo? Então por isso que eu não vou nem falar especificamente do chuveiro nesse momento. Então a gente vai ter, ó, consumo de energia. A gente sabe que a energia é a potência vezes o tempo, certo? Então é P vezes T. P é dado em watts, T é o tempo, né? Tempo em segundos. Se a gente for tratar no SI, a energia é dada em Joule. E Joule é igual ao watt vezes segundos. Então a gente vai ter que no SI, Joule é igual a watt vezes segundo. Mas na nossa casa, quando a gente vai pagar a nossa fatura de energia do mês, a gente vê uma outra coisa escrita lá. A gente não fala, esse mês eu gastei tantos joules. Nós falamos, eu gastei tantos quilowatt-hora. Percebam, deixa aqui frisado, que é quilowatt-hora, não é quilowatt por hora. É vezes, quilowatt-hora. Então tome muito cuidado com isso aí. Um macetezinho para quando a gente vai resolver questões desse tipo, de consumo de energia, é que a gente, geralmente, como a gente vai tratar em quilowatt-hora, e as questões gostam de dar em minutos, sabe? Então é importante a gente já ter um macete, certo? Então quando você vir que a questão dá 10 minutos, você já pega, 10 minutos é igual a 1/6 de hora. Se ela der 15 minutos, 15 minutos é 1/4 de hora. Ou então, se ela der que é 20 minutos, é 1/3 de hora. E se for outro caso qualquer, você vai pegar a quantidade de minutos e dividir por 60 para poder transformar em hora, tá bom? Então, gostou da dica? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Então deixe o seu like aqui, que ele é muito importante. Você é quem ajuda esse canal a crescer, certo? Clique no sininho, porque você clicando aí, ó,
Nesse sininho, você vai receber os próximos vídeos em primeiríssima mão e você vai ser ajudado, certo? Então, clicando, é você que vai ganhar, certo? Clica aí no sininho, compartilha esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, porque isso aí também vai dar uma força ao canal, vai dar mais motivação para poder estar gravando aqui para vocês. E o que eu desejo sempre aqui em todos os vídeos a vocês, eu sempre deixo escrito na descrição, podem ler nos vídeos, é sucesso, certo? Então, o que eu desejo a todos vocês que estão vendo esse vídeo é muito sucesso. Até o próximo vídeo e valeu, tchau!